Olá, bem-vindos ao Rede Poderosa. Hoje, para um vídeo um pouquinho diferente, né? Basicamente é o seguinte, eu escolho os livros que eu vou ler baseados, às vezes, assim, temas que me interessam, autores que eu quero conhecer, enfim, né? Muitas questões de livros pro podcast, por exemplo. Tem questões diferentes que me levam a escolher os livros que eu vou ler num determinado momento. Só que tem momentos em que eu simplesmente não sei o que ler. E aí, como vocês sabem, eu tenho uma coleção considerável de livros. E eu posso andar pela minha estante e pegar livros aleatórios, posso, já fiz isso. Mas eu tento sempre pensar em algum tema, alguma coisa que me interessa. Então eu listei um monte de temas que são sempre coisas que me voltam à cabeça, gêneros, estilos, enfim. Pensei em várias coisas, listei tudo. E aí eu vi na gringa uma moça fazendo. Eu não sei se ela fez um bingo ou se ela fez uma roleta, um dos dois. Pra decidir o que ela ia. Acho que ela fez de maquiagem. Eu falei, cara, eu vou fazer isso, vou fazer um bingo literário. Eu vou fazer uma cartela com todos esses temas que me interessam, vou acrescentar algumas coisas. E aí eu vou jogar um bingo, porque bingo é uma coisa que me importa e me interessa muito, porque eu pretendo ser uma senhora do bingo, né? Mas eu não tenho o expertise ainda necessário para ser uma senhora do bingo. Então eu falei, bom, eu vou matar dois coelhos com uma cajadada só, que eu vou treinar meu bingo, minha habilidade no bingo, e já vou decidir o que eu leio. Né? Se ficou muito confuso, vocês vão entender. Então primeiro eu vou mostrar pra vocês a cartela que eu criei, baseado aí nos temas que me interessam e algumas coisas tontas que eu pensei que eu queria colocar umas coisas mais bobas, assim, mais aleatórias. Então vamos lá, vou falar por colunas, tá? Então vamos lá. De país que eu quero visitar, BR vencedor de prêmio, mulher negra, narrado em primeira pessoa, sequência de série. Segunda coluna, eu fiz de gêneros: história, jornalismo, gótico, poesia, religião. A terceira coluna eu fiz de prêmios literários que me interessam, que eu gosto de acompanhar. Então, Pulitzer, o Nobel, Women's Prize, o Booker e o Hugo. Na quarta coluna, eu quis fazer um negócio mais nonsense, assim, bem bobinho, sabe? Coisas, na verdade, pra facilitar também pra escolher o livro, né? Que não quero também ficar doida. Eu fiz cores na capa, no título, o que for. Então, azul, dourado ou amarelo, vermelho, laranja e branco. E aí, na última coluna, eu fiz pensando nos autores, né? Então, autores, um que eu não gostei antes, um que eu já amei, li e já amei, um favoritado no passado, um que eu nunca li e um que eu não quero ler agora. Então essa é a minha cartela do bingo. Aí eu baixei um aplicativo de bingo, joguei, né, até eu conseguir chegar no bingo. Foi mais devagar do que eu esperava. E quando eu bati o bingo lá, eu transportei, né, a coluna ou a ré, enfim, o que for, para minha cartela e escolhi os livros que caíram nessa minha cartelinha fofa, maravilhosa. E é isso, é só uma maneira divertida de escolher os livros. Então eu vou jogar o bingo, vou mostrar pra vocês como é que ficou aí a minha telinha jogando. E vou definir aqui o que eu vou ler pra esse vídeo. Bom, vamos então falar dos livros que eu li, né, pra esse bingo. Escolhi os 5 livros, já li os 5, e aí vou contar pra vocês o que eu achei deles. Primeiro, vamos lá, BR vencedor de prêmio. Eu tava pensando quando caiu essa categoria, que prêmio que eu ia escolher, né? E aí eu comecei a gravar esse vídeo, na verdade, em dezembro de 2023, que foi bem quando o Stênio Gardel venceu o National Book Awards nos Estados Unidos, de tradução. E foi a primeira vez que um romance brasileiro venceu esse prêmio. Eu falei, bom, acho que pelo ineditismo, né, por ser a primeira vez, a escolha tá dada. Então eu li A Palavra que Resta, do Stênio Gardel. Esse livro aqui é de uma beleza muito singular, né? A gente vai acompanhar o Raimundo, ele já tá octogenário, então a gente vai conhecer ele quando ele já tá velhinho. E ele tá aí numa cruzada para aprender a escrever, né? Ler e escrever. E ele quer ler e escrever porque ele quer ler uma carta que ele carrega no bolso há anos e anos e anos. E ele não sabe o que tem nessa carta, porque ele não sabia ler. E aí, à medida que a gente vai entendendo por que ele quer voltar a ler e escrever, ele vai também usando, né, um artifício que o Gardel usa para voltar no tempo e contar um pouquinho da história
do seu Raimundo pra gente, né? Então, a gente vai voltar lá pro meio do nada, pro meio do sertão, onde era só ele com a família. As famílias se ajudavam na medida do possível, mas era uma vida muito pobre. E ele descobre que ele tem um carinho muito forte. De novo, eu vou esquecer o nome pelo Cícero, eu ia chamar ele de Camilo. Pelo Cícero, que é um amigo dele. E esse carinho, essa amizade se transforma em amor, se transforma em outra coisa. Só que, né, anos e anos atrás, no sertão brasileiro, é óbvio que eles iam encontrar muita raiva, muita homofobia, muito ódio e tudo mais. E aí a gente vai entendendo, né, como é que é esse contexto todo no qual eles estão inseridos, o que acontece quando os pais deles descobrem. Eventualmente, o Raimundo vai para a cidade, né, onde ele vai procurar emprego e tudo mais, não sem passar por alguns traumas ainda dentro de casa. Ali na cidade ele vai conhecer todo tipo de gente, né? Pessoas iguais a eles, pessoas iguais aos que são contra ele. E aí quando ele vai pra cidade ele conhece a Suzani, que é uma mulher trans, né? E é uma mulher trans assim, bocuda, já viveu de tudo, já viu de tudo, passou por muita coisa. E ela, a primeira vez que eles se conhecem, ela tá na porta de um lugar que os homens os gays costumam ir pra ter relação com os outros sem ninguém saber. E ela, na hora que vê ele, ela sabe o que ele tá fazendo, assim, ela clock, né? Ela sabe exatamente quem ele é, o que ele tá fazendo ali, e ela joga isso na cara dele. Que ele é um encostado, que ele tá enrustido no closet. Enrustido no armário, melhor. E ele fica muito bravo, e na segunda interação deles, ele bate nela, ele bate muito nela. E ele fica desesperado porque ela desmaia e não acorda. Então ele fica com medo dela ter morrido, ele pega ela e leva pro hospital. A partir dali, a relação deles vai mudar completamente. Então, por conta dessas coisas que eu comentei, eu vi muita gente criticando esse livro por ser homofóbico, transfóbico e violento demais. Ele é todas essas coisas, né? Mas não é o livro que é isso. São os personagens, né? E aí é uma coisa que eu e o Caio a gente estava conversando, acho que foi, inclusive eu citei a palavra que resta no primeiro vídeo que a gente lançou aqui, que as pessoas precisam aprender a diferenciar as coisas, né? Uma coisa é um personagem ser homofóbico para contar uma história, né? Para que a gente possa entender uma história. Outra coisa é o escritor ser homofóbico e escrever uma história inteira homofóbica, não é mesmo? Então, por exemplo, a questão do Raimundo ser transfóbico com a Suzani, na verdade o que vai refletir pra gente é o que acontece quando você cresce com ódio interno de quem você é, assim, se odiando. E odiando tudo que parece com você. É meio que essa questão de como a gente ensina as crianças a odiar, elas não nascem dessa forma. Ele aprendeu tudo isso depois de ter vivido o que ele viveu no sertão com o pai, entendeu? Depois de ter visto tudo que pessoas que ele amava podiam fazer com ele só por ser quem ele era. Então, essa transfobia dele, nesse caso, na história, é meio isso, né? Você odeia o que você odeia em si mesmo, não é mesmo? Então, existe aí todo um estudo, toda uma questão psicológica do personagem que não só contextualiza a situação, não que vai desculpar a situação, porque realmente, né, a gente não precisa criar desculpas para a violência, ela existe e tem que ser, né, combatida, mas para entender o que essa violência, essa homofobia, essa transfobia fazem na história. E aqui eu acho que é usada de uma forma muito bonita. Tem um blurb atrás da Socorro Racioli, a gente vai falar dela de novo ainda hoje, mas que eu achei muito bonito, que é: a magnitude deste romance está primeiro na invenção de um enredo poderoso sobre a dor da exclusão, a exclusão da miséria, do analfabetismo, da solidão, do preconceito. E se completa com a força da linguagem que molda a história, palavra a palavra, na tradição dos grandes narradores brasileiros. E eu acho que é uma descrição perfeita para esse livro. Eu gostei demais, de verdade, ele é bem curtinho, mas valeu a pena muito, muito, muito ler. Então recomendo A Palavra que Resta, do Gardel. Aí, a minha segunda categoria era o quê? Jornalismo. Eu gosto muito de ler livros jornalísticos sobre N motivos. Eu gosto muito quando o jornalista acerta. Eu acho que normalmente, principalmente para quem é leigo, né, como eu, que gosto de ler sobre vários assuntos sobre os quais eu não sou especialista, mas eu tenho interesse em saber mais, ler um jornalista que escreve bem sobre tal assunto normalmente é uma forma muito boa de se pelo menos entender um pouquinho mais.
E foi assim que eu peguei A Fé e o Fuzil, do Bruno Paes Manso. Esse aqui saiu pela Todavia. Esse aqui, inclusive, estava autografado. Eu comprei numa... Não dá pra ver nada. Eu comprei na livraria de rua do meu bairro e descobri que eles têm um clube do livro e o Bruno veio aqui faz alguns meses para discutir A Fé e o Fuzil. Esse aqui é um livro que eu comentei em um BO, que eu tinha ficado muito interessada nele, porque crime e religião no Brasil do século XXI. Eu fiquei muito curiosa para ver como ele estudava essa relação, né, de crime e religião. A gente hoje, eu vejo isso com uma clareza tão grande, né, dessa aproximação da violência com a religião, que parece que sempre esteve ali, né, que sempre foi assim, e na verdade não é isso. Então o Bruno faz 20 anos que ele estuda violência no Brasil. Então ele viu e já escreveu sobre muita coisa, né, mas principalmente sobre a escalada das organizações, das milícias, as organizações paramilitares, sei lá como elas se chamam, as milícias brasileiras, principalmente nos últimos 20 anos. E aqui ele vai rastrear, até antes, ele vai rastrear aí 40 anos antes da história da chegada dos neopentecostais aqui no Brasil, né, que muitos vieram de fora do Brasil, aliás, muitos vieram do norte da América. E trouxeram para cá essa ideia de que a religião ela também pode estar atrelada ao ganho financeiro, que não existe um pecado nisso. Isso é uma visão muito mais protestante, né, da religião. Então, quando isso chega no Brasil, começa a criar adeptos em alguns locais específicos do país, mas eles percebem que talvez nas comunidades mais pobres eles vão ter talvez mais uma abertura maior no começo. Então, a gente está falando aqui de duas forças, né, a religião e a violência, essas forças milícias e tudo mais, que na verdade entram num espaço, num vácuo de poder deixado por um governo que não atende essas pessoas. Tem um exemplo aqui bizarro, eu acho que é do Comando Vermelho no Rio, que quando eles assumiram o comando de uma favela, eles terminaram de construir a ponte que a prefeitura tinha deixado na metade, e aí prestaram conta para o pessoal, falaram, olha, tá aqui quanto a gente gastou. Então assim, enquanto vieram, né, esses grupos para suprir esse vácuo de segurança, né, que é o grande debate, né? Ter a milícia ali pelo menos é mais seguro ou não é? É uma grande questão. Mas eles entraram ali para suprir esse espaço de alguma maneira. E a gente não pode negar que muitas favelas ficaram mais seguras porque a milícia protege seu próprio espaço, né? E a religião veio, principalmente os neopentecostais, eu vou me enrolar nessa palavra, eles chegaram para suprir um vácuo de esperança. Porque é óbvio que essas milícias não vão suprir tudo que o governo não está entregando, né? Eles não vão suprir escola, saúde, essas coisas continuam faltando. Continuam sendo partes completamente ausentes da vivência dessas pessoas, mas as necessidades continuam ali. Então a religião vem meio que como um pilar de esperança, né? De uma vida melhor para essas pessoas. E como esses dois pilares usaram disso para crescer e se fortalecer e virar parte, principalmente do ponto de vista dos religiosos, do próprio governo, né? A gente tem hoje a bancada da Bíblia, em grande parte formada por evangélicos. O livro é muito bem pesquisado, ele vai entrevistar pessoas que cresceram na violência, né, cresceram nessas favelas e depois se aproximaram da religião ou se converteram completamente. Então, ele vai falar como essas duas, eu estou chamando de pilares, né, essas duas forças, não sei como a gente pode chamar, se tornaram muito comum, né, muito comuns nessas regiões assim, e na vida de todas as pessoas. Mesmo a pessoa mais violenta, existe hoje, inclusive, eu vi a notícia não faz muito tempo, que existe o Comando de Israel, alguma coisa assim no Rio de Janeiro, que é uma favela liderada por um líder incrivelmente religioso, mas também é o líder da milícia. Então, assim, como as duas coisas convergiram de uma forma muito, muito bizarra. Muito bom livro, gostei muito de ter lido. Eu vou ler mais coisa, o Bruno também escreveu A República das Milícias, que eu não li ainda, mas eu tenho. Então, eu muito curiosa para ler mais coisas, mais pesquisas de trabalho dele sobre a violência no Brasil. Acho que esse é um assunto que a gente ainda vai discutir por muito tempo. Pro bem ou pro mal, não é mesmo? Bom, a terceira categoria, ou sei lá, o terceiro tema que eu tinha para ler era Nobel.
E aí vocês sabem que eu tô aí nessa onda das mulheres Nobel, né? Eu fiz o vídeo sobre a Svetlana, mas eu já tinha lido tudo dela, então eu fui procurar outra mulher Nobel na minha estante e fui ler Doris Lessing. Eu já tive duas experiências anteriores com a Doris Lessing. A primeira foi com A Terrorista, que eu li há muitos anos atrás, e eu não gostei nada, eu achei péssimo. Mas eu li porque falava de um tema que me interessava, que era de uma menina na Irlanda que se aproximava do IRA, na época. Se eu não me engano é isso. Na época que o IRA estava atacando governos e tudo mais. No meio no auge da questão toda. E eu também li dela, alguns poucos anos, sobre gatos, se eu não me engano, sobre os gatos, alguma coisa assim. E gostei. Não foi um livro que eu amei, mas eu gostei. E aí eu peguei as avós, pra ler, sem saber nada sobre o livro e com esse gostinho de será que vou gostar de Doris Lessing? Eu tenho feito tudo que eu pude achar dela até agora, eu tô comprando, principalmente em sebos, porque tem acho que 3 ou 4 livros dela só reeditados aqui no Brasil, mas falta muita coisa. E o maior livro, dizem que é uma das grandes obras-primas dela, que é O Carnê Dourado, não teve reedição até agora. Talvez tenha em algum momento, mas enfim. Aqui a gente vai acompanhar duas meninas que crescem juntas, elas se conhecem quando crianças na escola, e aí elas ficam tão próximas que elas fazem tudo juntas, elas crescem juntas, elas vão pra universidade juntas. Quando elas casam quase no mesmo dia, elas vão morar uma na frente da outra. É uma história parecida com irmãos gêmeos, assim, sabe? Que quase não se desgrudam. Uma tem um filho num dia, acho que uma semana depois a outra tem um filho também. Então, assim, a vida delas sempre foi muito próximas, muito cruzadas, assim, né? Então, elas só casaram quando os maridos se entenderam, então elas sabiam que iam poder continuar com a amizade entre elas, que os maridos não iam se meter. E a vida segue assim, aí os filhos vão crescendo e tudo mais. Até que... Como é que eu vou explicar esse livro sem dar spoiler? Porque ele é tão curtinho, eu não quero dar spoiler pra ninguém. Até que um dos maridos... Um marido decide que ele vai assumir uma posição. Ele é professor, ele vai assumir uma posição em outra cidade. E ali eles já estão muito próximos do divórcio. E a gente descobre que o outro casamento também não era muito feliz, que eles não se gostavam já fazia um tempo. Então já era um casamento que estava ruindo aí e tudo mais. Inevitavelmente ficam só as duas e os dois filhos nas casas, né? Uma de frente para outra. E aqui a gente vai começar a desenrolar um relacionamento não convencional, é a palavra que eles usam, eu acho, em algum momento, mas muito questionável. Criminoso, talvez, uma outra forma de descrever. E descrito de uma maneira, assim, que eu achei muito natural, assim. Eu sei que tem um filme, eu acho, que é adaptado desse livro, eu não assisti ainda. Mas assim, é uma história que vai te chocar. Isso é verdade. Eu acho que ela é feita também pra chocar as pessoas, para as pessoas questionarem algumas coisas. Eu gostei da forma como foi apresentado. Eu gostei mais da escrita da Doris Lessing aqui do que eu já gostei no passado. Então acho que já é um ponto positivo. A história em si achei desconfortável. Acho que ela criou a história pra isso, então ela conseguiu dar, né, todo esse sentimento desconfortável pra história. E no geral, eu acho que é um bom livro, de verdade. Leia com a sua, enfim, dentro da sua com parcimônia, porque assim, é uma história muito, muito desconfortável de dois relacionamentos muito desnecessários, eu diria, mas enfim. Tamo aí. Doris Lessing, eu não vou dizer que eu vou fazer o próximo Mulheres Nobel dela, porque tem muito livro que eu consegui pra ler, e eu não sei se eu vou conseguir ler tudo, mas, enfim, em algum momento chega aí pra gente falar de Doris Lessing. Próxima categoria era o quê? Dourado Amarelo. E aí eu fui ler Marrom e Amarelo, do Paul Scott. Eu já tava há um tempo querendo ler Paul Scott, eu já tenho alguns livros dele aqui, mas ainda não tinha lido nada, então aproveitei e peguei esse aqui. Aqui a gente vai ter a história de dois irmãos que são, né, eles são negros, só que o Federico ele é mais claro, né, ele tem um fenotipo mais claro e o irmão é mais escuro. Então eles crescem, a gente já tem uma conversa muito grande sobre colorismo, né, sobre como mesmo dentro da comunidade negra, principalmente para fora dela, como a questão do tom de pele afeta a vida de uma pessoa, afeta a forma como ela é tratada, dentro da comunidade, fora da comunidade, a forma como ela é retratada.
E tudo isso se acentua porque o Federico faz parte de uma comissão do governo federal para ver o que eles vão fazer com a questão das cotas raciais nas universidades. E aí tem um debate sobre ter um software que tira foto, né, que pega a foto das pessoas e decide o que aquela pessoa é, ou se eles continuam com a autodeclaração. Então tem vários debates ali nas reuniões desse conselho aí, desse grupo, sobre essa questão do colorismo, sobre essa questão, né, da tecnologia. São muito, muito, muito interessantes. E tem algumas questões que o próprio Federico faz um meia-culpa, assim. Ele conta quando ele ia, por exemplo, quando ele vai com o irmão numa festa, e os amigos, e aí ele vai tirar uma foto, e o irmão fala assim, põe o flash. E aí ele fala, não, com flash vai ficar horroroso. E aí ele tira a foto sem flash. Aí o irmão dele chama ele de lado e fala assim, cara, eu entendo que a foto não fique tão legal, mas dependendo do lugar, se você não põe um flash na foto, eu não apareço. E o Federico se sente incrivelmente mal, porque ele nunca nem pensou nisso, né? Porque por irmão dele ter uma pele mais retinta, que talvez fizesse uma diferença grande nesse ponto. Então, ele fala que mesmo na família, né, da mãe dizendo o tempo inteiro, vocês são dois homens negros, que mesmo ali ele tinha pontos cegos na relação do irmão, né, na vida do irmão. Tudo isso ainda vai acontecer por causa, também vai piorar, porque a sobrinha do Federico, né, a filha do irmão, é presa. E aí a história vai se interligar no final, de uma forma que eu achei muito boa, muito criativa. Gostei muito da maneira como ele joga algumas coisas no começo, depois ele conecta tudo no final, achei bem feito. Tem autores que esquecem às vezes, né, que eles falaram as coisas no começo e que você tem que explicar no final. E depois eles falam que era pra ficar em branco mesmo, era pra deixar aberto, vago. Eu tenho minhas dúvidas se é sempre essa a ideia. Às vezes eu acho que eles realmente esqueceram de fechar a história. Mas o Marrom e Amarelo eu acho que faz um bom trabalho em fechar esse ciclo. E traz um tema importantíssimo, né? Um tema interessantíssimo pra gente ler sobre, debater sobre. E fiquei com vontade de ler mais Paulo Scott também. Acho que bom nome da literatura brasileira. Como eu disse, eu não conhecia isso pra mim falado. Então vou acompanhar aí mais alguma coisa dele. E por fim, amei. Um autora que eu já tinha lido no passado e tinha amado. E aí eu escolhi a Socorro Racioli com Oração para Desaparecer. Eu falei desse livro no BO desse mês, então se você assistiu o BO, você já me viu babando nele. Mas a Socorro Racioli, cara, é uma baita autora, de verdade. A Cabeça do Santo é um dos meus livros favoritos. É uma literatura brasileira de muita, muita qualidade. É uma ficção brasileira de muita qualidade, né? Ela usa o realismo mágico de uma forma muito bem feita. E aqui a gente vai acompanhar a história de uma mulher que a gente no começo tá junto com ela ali. Ela é retirada da terra, né, da areia, por um casal em Almofala. Agora eu vou falar certo. Na fronteira ali entre Portugal e Espanha. E aí ela é retirada da terra e ela tá toda machucada, com corte, tal. E ela não sabe o que aconteceu com ela. E esse casal vai cuidar dela até ela se restabelecer, até ela melhorar. E aí, aos poucos, a gente vai entendendo o que ela é, né? Não ainda quem ela é. Então, a gente entende que ela é uma resurrecta, que é algo comum, de certa forma, assim, principalmente na família da esposa, né, da mulher, do casal, que a família costuma receber os resurrectos, que são pessoas que morrem em algum lugar e aparecem em outro lugar, que por algum motivo não deveriam ter morrido, ou foram salvas, ou enfim. E aí essa pessoa precisa relembrar a sua própria história, né? Relembrar quem ela é, o que aconteceu, e lidar com isso, e tentar entender por que ela voltou. Então é esse o caminho que a gente vai percorrer aqui com a narradora, né? Que é quem ela é, por que ela surgiu lá, o que aconteceu. No meio disso tudo a gente tem uma história de amor muito bonita, de aceitação, né, de autoaceitação, uma história de autoaceitação e de aceitação do outro. Eventualmente ela vai ligar toda essa história com o Nordeste brasileiro, ela vai trazer a história do povo Tremembé. Ela estudou bastante a história do povo para trazer aqui, então a gente tem um gostinho muito forte, né, do local aqui, que eu acho que é uma coisa que ela fez também, a Cabeça do Santo, muito bem. É o que mais fica na minha cabeça, é isso. Crenças populares, não só, né, a história dos Tremembés, crenças populares, como tudo isso, né, esse caldeirão de influência resulta ali no Nordeste brasileiro e que influencia essa história. Então é muito
É muito bem feito, é muito bonito esse livro também. Eu gostei demais. Eu falei no meu livro, no meu vídeo passado, que eu falei sobre a Conceição Evaristo, que eu achava que a gente estava vivenciando um clássico, né? Uma autora que eventualmente se tornaria um clássico brasileiro. Eu acho que a Socorro Racioli vai nessa linha também, sabe? Eu acho que por ser uma mulher que fale tanto do Nordeste, da forma como ela fala, né, de trazer isso para tão próximo da gente, de estudar isso tão a fundo, de jogar isso na ficção de uma maneira tão bonita, com um realismo mágico ainda tão gostoso de ler, eu acho que a Socorro Racioli também vai ser uma autora de quem a gente vai ouvir falar por muitos e muitos e muitos anos, tá? Então, recomendo pra caramba, leiam Socorro Racioli. E é isso, esses são os 5 livros, quase derrubei tudo, do meu bingo literário. Eu gostei muito de fazer um bingo. Eu fico procurando, né, maneiras divertidas de escolher os livros que eu leio. O YouTube tem sido uma forma muito legal de fazer isso, quando eu coloco temas nos vídeos e aí vou ler dentro de um tema. Eu gosto disso, eu acho muito legal. Mas também ficou bom porque foram vários temas, né, uma coisa muito aleatória, assim, eu gostei. Talvez eu faça mais um, eu uso a mesma cartela, assim, jogo de novo. Definitivamente eu preciso melhorar, né, no bingo, então vou jogar mais vezes aí e quem sabe eu uso a mesma cartela, jogo de novo e aí leio outros livros e volto pra contar pra vocês. Espero que vocês tenham gostado, uma ideia meio X, mas que, enfim, tudo pra mim que envolve literatura é divertido, então eu me diverti mesmo assim. E também achei legal poder escolher livros que foram bons livros de ler, né? Isso também ajuda. E é isso, nos vemos no próximo vídeo. Me contem se vocês já leram alguns desses livros, se tem interesse em ler, o que vocês me recomendam dentro dos temas que a gente leu aqui pra esse bingo. Se vocês gostaram do bingo, não é mesmo? E a gente se vê no próximo vídeo. Tchau!